Olá, minha gente linda, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns livros que eu li há um tempo atrás. E na verdade um eu terminei de ler essa semana e que eu gostei muito. Um deles eu já falei num vídeo aqui de indicação pra vocês, foram os melhores livros que viraram filmes. E agora eu vou falar um pouquinho sobre essa trilogia, né? Porque esse livro, na verdade, ele foi um best-seller. Ele seguiu em 3 volumes, né? Que é a sequência de Como Eu Era Antes de Você, Depois de Você e Ainda Sou Eu. Ainda Sou Eu foi o que eu terminei de ler há pouco tempo. E já adianto pra vocês que vocês precisam ler nessa ordem, né? Primeiro Como Eu Era Antes de Você, Depois de Você e por último, Ainda Sou Eu, para que vocês entendam um pouco mais sobre o universo. Para quem já assistiu esse filme, sabe que é uma linda história de amor, mas que o final ele não é tão romântico assim, não é um final tão agradável assim aos fãs, né? Porque a gente esperava um outro desfecho e seguir uma linha totalmente diferente. Eu não vou dar spoiler do vídeo todo. Quando eu começar a dar os spoilers, eu vou anunciar aqui pra vocês. Eu só vou dar um panorama geral do que são esses livros, da história que ele relata. E essa história, basicamente, é de um rapaz que ele sofreu um acidente de uma moto, né? Ele foi atropelado e ele ficou numa cadeira de rodas, né? Ele ficou tetraplégico. E ele não consegue aceitar essa situação. Sua família contrata uma cuidadora para ficar com ele, né? Que é a Emilia Clarke. Então ela entra nessa história como cuidadora do Will Trainer, para ajudar ele, motivar nas coisas básicas do dia a dia dele. E no desenrolar dessa história eles vão se aproximando muito, vão se apaixonando um pelo outro. É uma história muito fofa, muito gostosa de assistir. Quando a Lou, né, a Luísa, ela descobre que ele tá... e os spoilers eles vão começar a partir de agora. Quando a Lou, ela descobre que o Will, ele tá planejando fazer o suicídio assistido, ela faz de tudo para tentar mudar essa visão dele, para tentar fazer com que ele ache que a vida vale a pena. Então ela planeja passeios legais, ela planeja mergulho com os golfinhos, ela faz todo um panorama assim de coisas que podem agradar ele, que podem motivá-lo a querer continuar vivo. Então ela vai fazendo isso e ela se convence de que aquilo é o melhor para ele, que ele está aceitando aquilo com a mesma intensidade que ela está depositando. Só que ao desenrolar da história ela percebe que ele não está mudando de ideia. E no final do livro acaba com isso, né? Com o suicídio assistido do Will. Antes dele chegar lá, ele fala que ele gostaria que ela fosse, ela fica indignada, ela fala que não quer, que não vai. Mas depois, na última hora, ela acaba indo acaba indo para se despedir dele, né? Ver assim o desfecho da vida dele. O que é uma cena muito tocante, muito emocionante, é uma cena assim repleta de muito sentimento mesmo. Dá pra ver que eles dois, eles têm uma parceria muito grande, um sentimento muito forte um pelo outro. Não apenas os personagens, mas talvez também os atores que interpretam esses personagens. Eles aparentemente, né, pelo que eu consegui perceber, eles têm um carinho muito grande um pelo outro. Antes de morrer, o Will ele deixa uma carta, né, um testamentinho pra Luísa. Ele deixa um dinheiro com ela e fala que ele quer que ela viva a vida, que ela aproveite, que ela viaje, que ela faça coisas que ela nunca fez, porque a Lou ela é muito retraída. A Lou ela passou por muita coisa que vocês não vão conseguir perceber apenas assistindo o filme. Vocês só vão conseguir saber isso quando vocês lerem um livro. Porque no filme ele não fala, ele trata de uma maneira muito superficial pela trajetória da Lou e do Will também. Então quando vocês lerem um livro, vocês vão entender que a Lou ela passou por um estupro, ela tem assim uma série de coisas na mente dela mal resolvidas e que o Will ele descobre, ele se aprofunda muito, por isso que eu falo que eles têm uma intimidade muito grande. Então eles se aproximam muito, eles conversam muito, ele começa a entender a Lou. Ele fala, vai, faz a faculdade, porque ela tinha passado na faculdade de moda, mas ela desistiu, ela decidiu continuar ali. E a Lou, ela tem 20 e poucos anos, e tipo, mora na casa dos pais, e nunca saiu dali, e vive ali, tinha um relacionamento fadado ao fracasso com o Patrick. E quando ela conhece o Will, meio que o mundo dela vira de cabeça para baixo. O Will, ele é o cara que viaja, que já morou nos Estados Unidos, que tem uma vida assim perfeita, né, de acordo com o contexto do filme.
e que ele tenta trazer isso pra ela. Ele tenta falar, não, aproveita a vida, vive, curte. Então quando ele morre, ele fala isso pra ela: eu não vou deixar dinheiro pra você ficar rica, pra você ficar acomodada, mas só pra que você possa realizar alguns sonhos. Então a cena final desse filme é ela sentada num café em Paris, saindo para comprar um perfume que ele fala que ela tem que provar porque o perfume é maravilhoso e tudo. Então a história acaba aí, dando margem à nossa interpretação, né? A gente imagina, pelo menos eu imaginava, que a Lo ela ia conquistar o mundo, fazer grandes coisas, viajar e tudo que o Will ele queria que ela fizesse. E que aparentemente também era o que ela queria. Mas quando a gente começa a ler Depois de Você, a gente percebe que a Lo ela se acomodou. Infelizmente a Lo ela não, ela fez um mochilão pela Europa, conheceu outros lugares e tudo, mas que ao voltar para casa ela comprou um apartamentozinho, pelo menos isso, né, saiu da casa dos pais, mas começou a trabalhar num bar no aeroporto e lá ela ficou por muito tempo, até que ela sofreu um acidente, um trágico acidente que quase tirou a vida dela, né? Ela caiu da cobertura do prédio e quase morreu, e a vida desse uma sacoalhada nela, falar se você está perdendo tempo, o que você está fazendo. Então esse livro ele fala meio que como um despertar da Lo. Só que a Lo ela é muito acomodada mesmo. E talvez eu acredito que ela seja taurina porque ela é muito apegada também às coisas, ela não gosta de mudança. Então nesse livro aqui entra uma nova personagem, que é a Lily, a filha do Will. O Will ele não sabia que tinha uma filha, foi de uma namorada da época da escola. Ela decidiu ter a filha, né? Ela era uma mulher rica e tudo, e não contar pra ele. Casou com outro homem que aparentemente deu o nome dele pra Lily e que educou ela, né? Sustentava, educou não, porque ela acabou morando no internato, mas ela era uma adolescente muito problemática. Ela fazia muitas coisas assim surreais, então ela era eventualmente sempre expulsa dos colégios onde ela estudava. Só que desse internato, se não me engano, ela fugiu porque ela já tinha meio que descoberto, já estava suspeitando que tinha algo ali na história dela que não se encaixava. Então ela descobriu sobre o Will, né? Ela viu umas cartas da mãe dela antiga, da época da escola, e começou a suspeitar. Sabia que ele morreu, mas sabia que a Lo era a cuidadora dele, porque no final do livro, desse livro aqui, por isso que eu falei, vocês têm que ler o livro. Só o filme não vai dar base pra vocês. No final, o Patrick, o ex-namorado da Lo, ele revela tudo, porque lá na Inglaterra foi toda uma polêmica, porque não pode, né, o suicídio assistido. Tanto que ele foi, se não me engano, pra Suíça pra fazer isso, mas foi todo uma repercussão, porque ele era rico, a mãe dele era juíza, e toda uma série de coisas que a imprensa ficou muito em cima da Lo, porque ela era cuidadora dele, e ela também foi pra lá pra assistir o suicídio dele, a família dele por ser importante também. Então, como ela viu nos jornais tudo isso, ela decidiu procurar a Lo pra tentar saber um pouco mais do pai dela, por que ele fez isso, como era a vida dele, conhecer um pouco mais dele. Então a Luísa ela se aproxima dela, mas como ela é uma menina muito problemática, acontece assim, uma série de coisas que eu não vou contar pra vocês, porque o objetivo aqui é fazer com que vocês leiam o livro, não um resumo da história. E que no final ela recebe uma proposta de trabalho para ir morar nos Estados Unidos, trabalhar lá com uma família, né? Família Gopnik. E nesse livro aqui, que é o terceiro livro, já conta essa trajetória dela nos Estados Unidos. O que tem que ser a Lo, né? Meio desastrada, meio destrambelhada. Ela faz amizade com a patroa dela, a senhora Gopnik. E que é uma família que acolhe ela muito bem, que tem assim um carinho por ela. Ela acaba entendendo e ajudando também essa mulher que está passando por um momento muito difícil, porque o marido dela era casado com outra mulher, conheceu ela, se divorciou, se casou, mas ela é muito mais nova que o marido, né? Muito mais nova que a outra esposa. Então toda a sociedade ela meio que se junta ali pra boicotar ela, pra não fazer amizade, tentar fazer com que ela fique mal o tempo todo. Então esse livro também é muito bom. Meu preferido sempre vai ser esse aqui, mas eu amei todos os livros, todos fazem uma sequência perfeita da trajetória da Lo. Se vocês gostaram da Lo, se vocês gostaram da história dela, leiam os livros que vocês vão dar um up na mente de vocês vão conseguir compreender com o porquê que acontece cada coisa que aconteceu com ela,
como que ela chegou naquilo, por que ela se veste daquela maneira. São livros maravilhosos, são livros perfeitos, eu espero que vocês gostem muito, porque eu amei. É uma das minhas sequências, né? Um dos meus best-sellers preferidos da vida, escritos na atualidade, né? Porque eu também gosto muito de livros mais antigos, livros clássicos. Eu queria só compartilhar com vocês a minha experiência ao ler esses livros. São livros que vão estar sempre no meu coração, que eu tenho, fica aqui na minha estante. De volta e outra eu pego pra reler e é muito bom. Por favor, não esquece de dar o like, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos, comentar também se vocês querem mais vídeos de livros, se vocês querem sugestões, os tipos de vídeo que vocês quiserem, que eu vou me esforçar para trazer para vocês. Um beijo cheio de carinho e até o próximo vídeo.